Graça e paz. Nós vamos dar início nesta tarde ao estudo da carta aos Hebreus, final do livro da carta, capítulo 13. Nós vamos estudar aquilo que foi o modo de finalizar essa grande epístola, esse grande tratado teológico que é o livro de Hebreus. Então, nós vamos primeiramente ler o texto, na sequência nós vamos meditar sobre ele. Hebreus 13 diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, porque por ela alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o nosso auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveitaria a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos, pois, com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande
pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela preservação da nossa vida, por este momento especial de estudo da Tua palavra. Queremos reconhecer a graça de termos nas nossas mãos este livro que fala ao nosso coração. Por isso, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe para compreendermos agora aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Abençoa as nossas vidas, os nossos filhos, nossos netos. Abençoa todas os nossos familiares, aqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor ministre aos seus corações. Dá-nos a graça de vivermos na tua presença. Nós oramos pedindo as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos aí no capítulo 13 de Hebreus. Nós vamos meditar nesse capítulo, que é o capítulo final da carta. E o autor de Hebreus está encerrando esse tratado teológico e ele já exortou o povo hebreu, os crentes em Jesus Cristo, de raça hebreia, né? Os judeus cristãos, que ele já os exortou a que eles deixem de lado qualquer tentação de voltar ao judaísmo frente às perseguições que eles estavam sendo vítimas. Então, eles estavam sendo perseguidos e eles estavam sendo tentados a deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Mas o autor insta com eles, né? Faz uma argumentação que tem o objetivo de convencê-los a perceber a grandeza, a sublimidade, a superioridade do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo na redenção, e que isso supera em tudo todo o sistema antigo, o sistema provisório, o sistema temporário do cristianismo, do judaísmo. E que Deus, então, em Cristo, cumpriu todo o judaísmo para que ele, em Cristo, também abrisse uma nova era e uma nova aliança, e com essa nova aliança, então, ele alcançasse todos aqueles que, pela promessa de Deus a Abraão, iriam ser alcançados pelo Evangelho. Então, nós estamos nesta condição de sermos filhos de Abraão pela fé e fomos alcançados por essa nova aliança. Essa nova aliança agora não é feita mais no sangue de bodes ou cordeiros, mas é feita no precioso sangue de Jesus. E ela tem algumas consequências. Quando a pessoa é convertida ao Senhor Jesus Cristo, há algumas consequências importantes e imediatas que o autor da carta está falando aqui.
E ele começa dizendo, então, que o nosso amor deve ser constante, o amor fraternal. Ele vai nos estimular a amarmos uns aos outros, como Jesus já tinha ensinado: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ele então fala: seja constante o amor fraternal, ou seja, nosso relacionamento com os nossos irmãos deve ser constante marca de amor, prática de amor, né? Deve ser um tipo de relacionamento que edifica a vida do irmão, que suporta as cargas dos irmãos, que ajuda na resolução de problemas dos irmãos e que é, atua de maneira a ajudar a suprir as suas necessidades. Essa manifestação de amor fraternal deve ser constante, não ocasional, não periódica, não apenas uma ocasião de campanha, né? Mas deve ser constante, permanente, direta. E ele está dizendo, então, que esta marca é a marca do cristianismo. E dentro dessa perspectiva do amor cristão, ele está falando de um dom espiritual que é o dom da hospitalidade. Hospitalidade é um dom que nós precisamos desenvolver, que é o dom de colocar a nossa casa a serviço de Deus. Colocar a nossa casa a serviço de Deus é servir aos irmãos com a nossa casa, né? É receber irmãos, ajudar irmãos, oferecendo a nossa casa, é, é sermos capazes de recolher, de acolher pessoas necessitadas, ainda que temporariamente, mas que a nossa casa seja uma agência de manifestação do amor de Deus. E devemos praticar isso sem, porque muitos que do passado, sem saber, porque praticaram a hospitalidade, hospedaram anjos. Mesmo não conhecendo isso, não sabendo isso, né, acabaram por hospedar anjos. E Ló mesmo foi um que fez isso, Abraão também fez isso, né, e depois, em outras ocasiões, algumas manifestações desta operação, sem saber, é, acolheram anjos por causa da hospitalidade, de abrir a nossa casa para aqueles que abrir a nossa casa para aqueles que necessitam, que precisam de ajuda, não é? A nossa casa deve ser um, um ambiente receptivo, acolhedor para com aquelas pessoas que têm necessidades, né? É isso que ele está dizendo, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, praticando a hospitalidade, sem o saber, acolheram anjos. Então, o texto nos exorta a sermos hospitaleiros. E ele continua dizendo que nós devemos nos lembrar dos encarcerados. Ele está falando para os judeus aqui, mas isso serve realmente para nós, porque a palavra de Deus é permanente, né? O efeito dela é permanente. Então, ele está dizendo: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. Ele não está falando aqui de qualquer encarcerado, ele está falando daqueles cristãos que estavam presos por causa do Evangelho de Cristo, né? Ele está falando principalmente daqueles conhecidos
que estavam sendo presos, tendo a sua liberdade cortada por causa da pregação do Evangelho, da vivência do Evangelho, do testemunho cristão. Então, não era para estarmos lembrando destes encarcerados, porque como se nós mesmos estivéssemos presos com eles, poderia estar acontecendo, e os outros cristãos poderiam estar junto com esses cristãos presos. Então, eles estão juntos ali em oração, para que eles possam ser libertados. Também ele diz que dos que sofrem maus tratos, aquelas pessoas que estavam sendo agredidas, aquelas pessoas que estavam sofrendo males físicos, né? Agressão física por causa do Evangelho, e era para fazer isso como se, com efeito, os próprios hebreus, em pessoa, fossem os maltratados. Então, sentir na própria pele o maltrato que os irmãos estavam recebendo, né? E isso levaria o povo a se lembrar deles nas orações. E era para que eles estivessem sempre buscando a orientação de Deus para esta circunstância. Deus está presente e Deus deseja que eles tenham o mesmo sentimento, né? O mesmo sentimento para com os necessitados, com os maltratados, com os encarcerados. Depois ele passa para os aspectos morais do casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, o casamento era uma coisa boa. E como às vezes havia poligamia no meio judaico, ele está falando aqui da condição de monogamia. Digno de honras entre todos seja o matrimônio, isto é a prática de um leito sem mácula, de unidade, de fidelidade de uns para com os outros, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, ou seja, aqueles que fogem à regra, aqueles que saem da prescrição legal de Deus, eles vão ter problemas de disciplina. Deus vai discipliná-los, Deus vai julgá-los como impuros e como adúlteros. Então, nós devemos considerar o matrimônio, e especialmente o leito sem mácula, o leito conjugal incontaminável, como um lugar sagrado, né? Como um lugar santo, porque é onde nós, os homens e mulheres de Deus, se relacionam para a glória de Deus. O relacionamento conjugal é um relacionamento para a glória de Deus, porque é a única maneira pela qual nós podemos transmitir a imagem de Deus para nossos filhos, né? Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio, e o leito sem mácula, né? Nenhuma, sem nenhuma contaminação. E a vossa vida seja sem avareza. Paulo fala de avareza na carta aos Efésios, e ele fala que a avareza é idolatria, o amor ao dinheiro, né? Porque Deus nos dá tudo que nós necessitamos, nós não precisamos ter amor ao dinheiro. Podemos ganhar o dinheiro, mas não amar o dinheiro. E, desta maneira, sem avareza, isto é, sem nos prendermos ao dinheiro, sem constituirmos o dinheiro um Deus, né, contentando-nos com as coisas que nós temos. Então, não viver na busca do material, não viver buscando riqueza, não fazer da nossa vida uma busca desenfreada por
por dinheiro, por bens materiais, por conforto, mas contentarmos com aquilo que Deus nos dá a partir do nosso trabalho diário, a partir daquilo que nós fazemos, e com graça para a glória de Deus. E contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito. Olha por que nós podemos confiar que Deus vai nos dar o necessário. Ele mesmo disse: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, quando confiamos nessas promessas de Deus e trabalhamos para a glória de Deus, Ele nos dá tudo o que é necessário e não precisamos correr atrás das coisas, estabelecendo os bens materiais e dinheiro como prioridade da nossa vida. Sem avareza, então, deve ser a vida daqueles irmãos, e nós também devemos viver sem avareza. E, deste modo, os judeus deveriam confiar e afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Nessa circunstância aqui, havia muitas perdas, né? Ele está falando aqui numa circunstância em que os judeus perseguidos perdiam muitas vezes suas casas, seus bens materiais, por causa de... Eles eram deserdados das suas famílias por causa de servirem a Jesus. Então, ele escreve dizendo que Deus jamais vai abandonar e que nós devemos, em consequência disso, afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Nada além dos limites que Deus estabelece. Então, nós podemos confiar que Deus não deixa faltar aquilo que é necessário para a nossa vida. Agora ele vai falar sobre a nossa relação com os nossos pastores, né? Vai falar disso para os judeus. Lembrai-vos dos vossos guias. Os judeus deviam lembrar-se dos seus pastores. Por quê? Porque eles pregaram a palavra de Deus. E os judeus deveriam fazer mais coisas, considerar atentamente o fim da vida deles, imitando a fé que eles tiveram. Observar o modo de viver dos pastores. Eles tinham que observar como aqueles homens se entregavam de fato ao Senhor para a pregação do Evangelho. E deveriam imitar esses homens para que eles pudessem glorificar a Deus do mesmo modo que eles glorificaram. Então, observando atentamente o fim da sua vida. Não é a morte, não é o fim da vida no sentido de chegar ao termo final, chegar à morte. Observar o fim da vida é o modo como eles viveram, né? De que modo que eles viveram? Qual foi a finalidade da vida deles, desses pastores? E a finalidade da vida deles foi glorificar ao Senhor. E aí ele diz, né, afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Esse é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo, que é a base da vida daqueles irmãos e a base da vida de todos aqueles que confiam no seu nome. Então, os judeus poderiam ser abençoados pelo convívio com o Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Então, não se deixem envolver, é um outro conselho que ele dá, não se deixem envolver por doutrinas várias e estranhas. O que é isso? Gente que vinha com outras doutrinas, que não a doutrina cristã, vinha com outras filosofias, com misturas de pensamentos esotéricos, pensamentos
de origem oriental, misticismo oriental. Então, muitas vezes isso vinha para o meio da igreja. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo: não se deixem envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Esses falsos mestres, falsos apóstolos, queriam fazer o culto virar uma prática ritual, queriam fazer o culto virar uma prática de restrições alimentares. Pode comer isso, não pode comer aquilo e coisas desse tipo. Então, o autor está dizendo que o que vale é estar o coração confirmado com graça. Né? Posso comer de tudo, e não com alimentos, pois estes alimentos nunca tiveram proveito, nunca foram de proveito para aqueles que com isso se preocuparam. Então, não adiantou nada para aqueles que se preocupavam com isso, comer assim ou comer assado, né? Não, isso não tinha efeito nenhum na vida espiritual deles. Aliás, nós precisamos entender isso, né? Há muitos crentes que ainda pensam que comida, bebida, roupa tem efeito na vida espiritual. É claro que eu estou dizendo que nós devemos viver com decência e ordem, mas estas coisas não têm influência nenhuma na vida espiritual. E o autor, então, diz que nós possuímos um altar, que os judeus, né, cristãos, e nós também possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. O que ele está ensinando aqui é que há um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, ou seja, aqueles que ainda estão ministrando lá no tabernáculo, como se o tabernáculo ainda estivesse de pé e vigindo todas as leis de Moisés, eles não podem comer do mesmo altar que é a, a, a cruz do Calvário, onde Jesus Cristo morreu. Né? Então, é, é, aqueles que ministram no tabernáculo não podem utilizar-se desse altar, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote como oblação, oferta, né, pelo pecado, têm corpo queimado fora do acampamento. Então, aqueles animais eram queimados fora do acampamento para não contaminar o acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, isto é, sofreu fora de Jerusalém. Por quê? Para não para santificar o povo, para não contaminar o povo, né? Para que o povo pudesse usufruir, todo o povo pudesse usufruir, não só os sacerdotes, mas todo o povo pudesse usufruir do sacrifício de Jesus. Então, o autor está convidando os seus ouvintes, os seus leitores, para sair, pois, a Jesus fora do arraial, isto é, deixem toda a estrutura antiga, separem-se de tudo aquilo que é antigo. Aquilo que é antigo ficou para trás, agora nós temos um outro sacrifício, e esse sacrifício não faz parte agora do sistema mosaico, esse sacrifício faz parte agora de um outro sistema, o sistema da graça. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, nós também,
ao nos identificarmos com o sacrifício de Cristo, vamos levar sobre nós a, a, a condição de vergonha, de dor, de humilhação. Né? Nós vamos nos identificar com Cristo nessas situações em que ele passou na cruz do Calvário. Todos nós vamos nos identificar com ele na cruz, no, 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 nos acontecimentos da cruz. Então, um dos aspectos da nossa salvação é a nossa identificação com Cristo na cruz do Calvário. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, sofrendo junto com ele toda a vergonha e toda a dor. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Ele está dizendo, né? A nossa cidade não é Jerusalém. A nossa cidade não é Jerusalém. Não temos aqui cidade permanente. A nossa cidade real, a nossa cidade permanente é aquela que há de vir. É uma cidade vindoura. É uma cidade vindoura. Então, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por quê? Porque Deus vai trazer esta cidade, né? Vai ser, na nova criação, essa cidade vai ser a habitação dos crentes. A velha Jerusalém vai ser apenas um símbolo daquilo que vai acontecer com a nova Jerusalém. Por meio de Jesus, então, devemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor. Ao invés de matar cordeiros, vamos fazer sacrifícios de louvor, que é o fruto. O que é esse sacrifício de louvor? É o fruto de lábios que confessam o seu nome. O fruto de lábios que confessam o seu nome. A nossa boca deve glorificar o Senhor. Nossa boca foi feita para glorificar ao Senhor. Então, sempre com sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, tem que haver uma coerência entre a minha vida e a minha fala, entre o que eu faço e o que eu falo, entre o que eu creio e o que eu canto. Deve haver essa coerência, porque fora disso, nós estamos sendo falsos para com Deus e para conosco também. Então, ele afirma em seguida, né? Não negligencieis igualmente a prática do bem. Ele fala de hospitalidade, ele fala de amor fraternal, ele fala de ajudarmos uns aos outros, levando cargas uns dos outros, mas ele continua aqui, não negligencieis igualmente a prática do bem. Isso aqui estende um pouco mais a condição de hospitalidade. Isso aqui, a prática do bem, é fazer o bem sistematicamente, que é agir em favor do corpo de Cristo. Não só algumas pessoas que nos procuram, mas agir em favor do corpo de Cristo. Porque ele mesmo diz, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Mútua cooperação. Ou seja, nós devemos estar cooperando uns com os outros no corpo de Cristo. E entendendo e suprindo mutuamente as nossas necessidades, pois com tais sacrifícios, mesmo que eu tenha que fazer sacrifício para ajudar alguém, Deus se compraz, Deus tem prazer nestas coisas. E é no versículo 16 que nós encontramos isso, né? Deus se compraz na mútua cooperação,
no abrir o nosso coração, nossos braços e nossos bolsos para aqueles que têm necessidade. Novamente, ele fala agora a respeito dos pastores. No versículo 17, ele diz: obedecei aos vossos pastores, vossos guias. Como que é esse obedecer? Ele fala que nós devemos ser submissos para com eles. Por quê? Porque eles velam pela alma nossa, né? Pela alma dos hebreus, como quem deve prestar contas. Então, ele está ensinando aqui que aqueles pastores que vivem de maneira reta, de maneira a serem imitados, que velam, oram, intercedem, vigiam pelas nossas almas, por, porque eles entendem que vão prestar contas das nossas almas a Deus, como nossos pastores. Então, para que façam isso com alegria e não gemendo, para que eles tenham, para que o rebanho seja fonte de alegria para o pastor e não fonte de amargura e tristeza, porque isto não aproveita a vós outros, ou seja, os crentes hebreus não aproveitariam nada se eles se comportassem de modo a não ser submissos aos guias, aos pastores que Deus lhes tinha dado, porque Deus concedeu esses pastores para orientá-los, para interceder por eles, para visitá-los, para dar consolo e proteção. Então, aproveita. Isso não aproveitaria. Se não houver isso, nada aproveitaria e não adianta murmurar, não adianta reclamar, adianta ser, sobretudo e principalmente, pessoas que sejam respeitosas e submissas aos pastores. Agora, o limite é enquanto esses pastores estão cumprindo bem o seu papel. A partir do momento em que eles não estão cumprindo bem o seu papel, estão falhando com respeito à Bíblia, a igreja deve chamar atenção por meio de anciãos que tem na igreja, deve chamar a atenção desses pastores para que eles possam retornar ao caminho. Então, esta ordem aqui é de obedecer aos pastores, enquanto eles velam pelas nossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque se eles gemerem ou não tiverem alegria, isso não adianta nada, não tem aproveitamento para os crentes. Agora ele faz algumas recomendações finais e pessoais, né? O autor da carta. Ele convoca os crentes hebreus a orar por ele. Orai por nós, porque estamos persuadidos de termos boa consciência. O que nós estamos fazendo aqui, diz ele, né? É aquilo que verdadeiramente é necessário. Estamos fazendo isso diante de Deus. E desejando em todas as coisas viver condignamente. O nosso objetivo é sermos pessoas que vivem condignamente o Evangelho de Cristo.
Muitos líderes não faziam isso, né? Viviam uma vida dissoluta, uma vida sem critérios, sem limites. Mas ele está dizendo que neste caso, ele está levando uma vida condigna diante de Deus. Então ele roga com muito empenho, roga intensamente, pede insistentemente que eles orem a fim de que ele também seja restituído mais depressa. Parece, então, que esse autor está preso, né? E essa é uma das teorias que as pessoas levantam defendendo a autoria de Paulo, que nós já vimos, é muito difícil de ter sido Paulo o autor desta carta. Rogo-vos, pois, com muito empenho, que assim façais, orando, né? A fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ele está certamente preso e aguarda a libertação para visitar esses irmãos, para andar com eles, para estar próximo deles em alguma ocasião. E aí ele diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoe em todo bem. Olha as coisas que ele diz aqui a respeito de Deus e de Jesus. Ele está dizendo: quando vocês orarem, o Deus da paz, o Deus que pacifica a nossa relação com Ele, o Deus que estabelece um vínculo de plena paz com os pecadores pelo sangue de Jesus, esse Deus que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, isto é, que ressuscitou a Jesus, esse Deus, mostrando aqui que Deus e Jesus são duas pessoas distintas, né? Tem uma teoria, uma denominação aí do tabernáculo que nega que Deus seja trino, e que Deus é apenas um só, e que quando ele se manifesta como Deus, ele não pode se manifestar como Jesus ou como Espírito Santo. Quando ele se manifesta como Jesus, ele não é Pai e nem Espírito Santo. Quando ele se manifesta como Espírito Santo, ele não é Deus e nem Pai. Ele só se manifesta de um modo porque ele é um único Deus. É claro que isso não é verdadeiro, não é bíblico, e aqui temos um texto que nos garante isso também, né? O Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. É Jesus o nosso Senhor, porque ele conseguiu, ele adquiriu o direito de ser Senhor de vivos e de mortos pela obra de redenção que ele operou. E ele é o grande pastor das ovelhas, ou seja, ele é verdadeiramente aquele que é o pastor de todas as ovelhas e ao qual os pastores, os guias, devem prestar conta. E pelo sangue de uma eterna aliança, sangue de uma eterna aliança, é o sangue de Jesus derramado, né? Quando ele estabeleceu a paz, a ceia do Senhor, ele falou: este é o sangue da nova aliança que é derramado por amor de muitos. E o sangue dessa eterna aliança, esse mesmo Deus aperfeiçoe vocês em todo bem. A vida do crente é caminhar para o bem, se desenvolver para a prática do bem.
para cumprirdes a sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus é a prática do bem. Tudo que nós podemos fazer de prática do bem é vontade de Deus, operando em vós o que é agradável diante dele. Quando nós deixamos a nossa vida na conta de Deus, ele opera por meio de nós aquilo que é agradável a ele. O crente precisa saber que ele vive para agradar a Deus. Ele tem a vivência do crente é para agradar a Deus. E por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, porque as nossas obras são aperfeiçoadas por Jesus, né? As nossas obras imperfeitas são aperfeiçoadas por Jesus. A quem, ao próprio Jesus, seja a glória para todos sempre. Então, nós devemos, com as nossas obras, com as nossas mãos, com a nossa boca, estar sempre glorificando o Senhor Jesus. É isso que o autor está afirmando aqui para os hebreus. Rogo-vos ainda, irmãos, ele ainda tem mais um pedido, que suporteis a presente palavra de exortação. Essa palavra, né, que é esta carta aqui, pode ter sido uma palavra meio dura, mas o autor está pedindo, eu rogo a vocês que suportem esta palavra, ou seja, aceitem no coração, recebam como palavra de Deus essa carta, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. E façam isso porque eu não escrevi tudo o que eu queria, escrevi resumidamente. E eu quero que vocês entendam essa palavra de exortação e aceitem e pratiquem essa exortação. Notifico a vocês que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo parece que estava preso com ele. Mais uma razão que se levanta para a autoria de Paulo, né? O irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele. Caso venha logo, vos verei. E ele está desejoso de encontrar esse grupo de irmãos. E então ele ordena, saudai todos os vossos guias. Novamente ele fala dos pastores. Saudai, cumprimentai todos os vossos guias, bem como todos os santos, né? Tenham saudação, tenham um relacionamento bom com eles, porque os da Itália vos saúdam, né? Quer dizer, aqueles crentes que estavam na Itália saudavam a esses crentes hebreus que estavam vivendo esta condição. E aí ele termina a carta com uma bênção, a graça seja com todos vós, desejando a graça de Deus sobre a vida de todos aqueles irmãos. Deste modo, nós terminamos a carta aos Hebreus, uma carta que é muito densa, teologicamente pesada, mas uma carta que expõe a posição de Cristo em um lugar de honra, expõe a posição de Cristo em um lugar de Deus, em um lugar divino. Ele é o Senhor que operou toda a redenção. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sistema sacrificial, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior à lei, ele é superior aos sacrifícios, ele é superior em tudo. Ele morreu, ressuscitou, e ele é o que garante a vida dos
dos crentes em Jesus Cristo, né? Dos crentes que professam o nome dele. E esse sistema de salvação, este meio de salvação da graça, é um meio que oferece segurança eterna. E os crentes devem se lembrar que eles estão em Cristo e, portanto, eles estão sujeitos às mesmas manifestações de sofrimento que Cristo padeceu. E eles devem ficar contentes, porque nestas manifestações de sofrimento, que Deus também manifesta a sua disciplina e o seu cuidado para com aqueles irmãos. E que eles vão viver de modo agradável a Deus e vão conviver bem entre si, vão praticar o amor uns para com os outros, vão ser capazes de compartilhar, de repartir os seus bens nas necessidades uns dos outros, confiando sempre no suprimento de Deus, naquilo que Deus faz, trazendo o que é necessário para todos aqueles que não amam as riquezas, mas que dependem somente de Deus. Que o Senhor abençoe a nossa compreensão dessa carta e que isto melhore o nosso viver, a nossa vida no relacionamento com os irmãos, com a igreja e a nossa vida particular. Que o Senhor seja glorificado. Nós encerramos deste modo, nesta tarde, o livro de Hebreus, e certamente na semana que vem nós